Todos bem-vindos. Boa noite, Anderson. Boa noite aos irmãos. Que bom, mais uma vez, a gente poder estar aqui reunidos, né? Para mais dois capítulos nós vamos estudar do livro História da Redenção, capítulo 14 e o capítulo 15, né? Então, nós estamos avançando nesse estudo e, com certeza, hoje nós vamos aprender mais, né? Crescer. Todas as vezes que a gente se reúne para estudar a palavra de Deus, a gente cresce na fé, no conhecimento, a gente tem uma experiência com Deus, né? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 14, os filhos de Israel, e também o capítulo 15, o poder de Deus revelado, né? Então, nós vamos ver nesses dois capítulos a experiência que o povo de Deus viveu no passado, e isso, de uma certa forma, fortalece a nossa fé hoje. Todas essas experiências são lições importantes para o fortalecimento da nossa fé, né? Então, para nós iniciarmos, vou convidar aqui a irmã Beth, por gentileza, que faça a oração por nós nesse momento. Querido e maravilhoso Deus, que na altura dos céus habitas, gratos somos, Senhor, pela vida, pela saúde, gratos somos, Senhor, também em especial, porque mais uma semana está se findando, chegamos ao seu santo dia, e graças ao Senhor estamos todos bem, Paizinho. Quero pedir também uma bênção especial por cada família aqui representada nesse estudo, Senhor, assim como o pastor falou, esses dois capítulos que nós lemos durante essa semana, Senhor, foi promessas, e a certeza, Senhor, que o Senhor está sempre conosco. Aconteça o que acontecer, o Senhor vai estar sempre conosco, Paizinho. Essa é a certeza que nós temos. Queremos agradecer por mais um estudo aqui, que tudo que for feito, Senhor, e falado aqui, que nós possamos pôr em prática na nossa vida, que venha nos fortalecer cada vez mais e nos prepararmos para aquele grande dia na sua volta, meu bom Deus. Amém. Onde temos falado contigo, em nome de Jesus, é que eu lhe peço e lhe agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Muito bem, então, queridos, aqui é uma sala de estudos, né? Então, não é um sermão, não é uma pregação, que é um bate-papo sobre os dois capítulos. Então, você tem a liberdade de participar. Se você quiser abrir o seu áudio aí, onde você está, é bom, a gente pode ver um ao outro, acredito que facilita o nosso relacionamento aqui, quando nós estamos estudando esses capítulos, tá bom? No momento, você quiser fazer uma pergunta, se você quiser fazer um comentário, é bom que você faça, né? Por isso que a gente passa antecipadamente os capítulos, para que você possa ler, né? Você tirar suas impressões ali e depois discutir aqui com a gente, nesse momento, quando nos reunimos no sábado, né, na sexta-feira, mas já nas horas do sábado, né? Muito bem, então o capítulo 14, ele está baseado no livro de Gênesis, do capítulo 37, 39, o capítulo 41 até o 48, e também em Êxodo 1, capítulo 1 ao capítulo 4, tá certo? Então, aqui, basicamente, no primeiro momento aqui, esses capítulos eles vão falar da história de José, né? Uma história bastante conhecida nas Escrituras Sagradas. Se você tiver aí com a sua Bíblia, eu vou pedir que você abra lá em Gênesis 37, aquele que encontrar, leia para a gente o versículo de número 1 e verso 2, por gentileza. Quem encontrar, leia Gênesis 37, 1 e 2. Tá? Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos.
apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Então, veja, esse personagem do Antigo Testamento, ele é um dos grandes homens da Bíblia, né? Se nós formos falar de um homem que ele viveu na terra, foi um homem fiel, temente a Deus, que realmente ele servia a Deus e fazia a vontade de Deus, e ele é um dos tipos de Cristo no Antigo Testamento. Esse personagem é José. Por toda a vida que José viveu, pelo seu caráter, a sua conduta diante de Deus, ele era um homem extremamente fiel a Deus, né? Então, a história de José é uma história muito intrigante das Escrituras, porque ele era filho de Israel, filho de Jacó, né? A sua mãe era Raquel, a mulher que Jacó mais amou. Só que aí você tem uma situação aqui um tanto quanto que acontece com as famílias, aonde Jacó ele demonstrava mais afeto por José, né? E também José, ele percebia a conduta dos seus irmãos e ele delatava isso para o seu pai, para Jacó. Pastor, Pois não? se a gente olhar, Jacó teve uma parcela de culpa pela revolta dos irmãos contra José, não é? Perfeito, Teve Beth. uma parcela de culpa. Ele teve porque, óbvio, nós que somos pais sabemos, nós temos que amar todos os filhos, não dar preferência de um para com o outro. Isso trouxe uma revolta, isso foi um erro que Israel cometeu, porque isso trouxe uma revolta para os filhos. E agora, perceba que se você olhar aí, eu vou pedir que você leia para a gente, Beth, o verso, depois ele dá uma túnica, né? Uma túnica para o filho. Agora leia o verso 4, olha o que acontece, o resultado. O que diz o verso 4? Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Exatamente. Né? Então, você vai ver o que causou isso, né? O que levou os irmãos a terem raiva. Claro, isso não justifica, Sim. né? Óbvio, porque independente de como as pessoas nos tratem, a gente não pode retribuir, mas isso despertou ira para com os irmãos, né? E aí o que acontece? E aí aconteceu aqui, qual o evento que ocorre em seguida? O que aconteceu com José que trouxe mais ira ainda para os seus irmãos? Qual foi o fato que ocorre ali? O sonho. Foi os sonhos dele, né? Ele relatou. Exatamente. Ele teve 2 sonhos. Um anjo, ele apareceu em sonhos para José. E ele, então, ele relata ali algo muito interessante, porque o que ele disse no primeiro sonho que ele teve? O que ele falou ali? O primeiro sonho. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao meu redor e se curvaram diante de mim, né? Diante dele. Exato. Então, era ele, os irmãos dele. Exato. E depois você tem também agora o outro sonho, era o quê? Os feixes, mas aí entrava, aí você tem aí o versículo mostrando ali que entrou mais um elemento ali. Qual foi o elemento que entrou ainda aí? No segundo sonho. Sonhei também que o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Perante mim. Quer dizer, aí veja que Israel, ele falou, mas que isso, José? Que história é essa? Os seus irmãos, e ainda eu e sua mãe, a gente vai servir você. Interessante que, como
Israel conhecia o caráter de José, a Bíblia, olha, eu acho muito interessante, porque ele dizia o seguinte, né? Ali, se você acompanhar aí o texto, né? Quando ele ouviu isso daí, ele disse ali, né? Acaso viremos eu e sua mãe e seus irmãos inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos tinham ciúme, mas o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Quer dizer, Israel ficou pensando, mas que história é essa de feixes se inclinando, o sol, a lua, as estrelas, eu e a mãe, né, a minha esposa, né, vamos nos prostrar diante, nós vamos servir José. Então, isso ele ficou considerando aquilo. E agora, o que acontece é que vai acontecer uma situação agora difícil, né? Porque José, ele recebe a ordem do pai de ir saber como estavam os seus irmãos. E você vê, José era um filho muito obediente a Deus, um exemplo de filho, porque ele obedeceu a ordem do seu pai. O pai disse, vai lá ver como estão os seus irmãos. E o livro ainda fala assim, né? A sua aversão pelo pecado era tanta que ele não suportava ver seus irmãos pecando contra Deus. Exatamente. Né? Isso diferenciava José dos irmãos. Verdade. Né? Fazia porque José, ele era um rapaz puro. Ele tinha um coração voltado para Deus. Isso fazia uma diferença na vida de José. No entanto, que você vai ver ali, quando ele vai atrás dos irmãos, né, ele viaja ali 75 quilômetros para poder ir atender o pedido do pai. Perceba como José era fiel a Deus e fiel aos homens. Você vai ver essa característica. Veja, você pega aqui do capítulo 37 e você vai até o capítulo 50, o último capítulo, né, do livro de Gênesis, você tem aqui, praticamente, 13 capítulos, praticamente, falando sobre José, no primeiro livro da Bíblia. É muito capítulo. Você tem 50 capítulos em Gênesis. Né? Se você olhar ali, tiver aí com a sua vista, você vai até o capítulo 50, que termina com a morte de José. Olha só. Quer dizer, você tem todo o livro de Gênesis, 50 capítulos, né? Vem contando a história da criação, do pecado, dos patriarcas, dilúvio, né? Depois o povo vai para o Egito, etc. E você tem desses 50, 13 capítulos. 13. Praticamente um quinto do livro falando só de José. Para você ver quem era José. Então, Moisés, quando escreve isso, né, ele dá uma atenção especial. E para nós que estamos vivendo no tempo do fim, José ele se torna um modelo, um padrão a qual nós devemos imitar. Né? A conduta dele. E agora ele vai até os irmãos então tramam ali a morte dele, pegam ele, e aí Judá não permite deles matar, fala, vamos jogar ele dentro de uma cisterna. Judá se retira dali, e quando ele volta, o irmão está dentro de uma cisterna. E aí vinha uma caravana de ismaelitas, e eles disseram, agora a gente resolveu o problema. O que eles fizeram com José? Venderam ele. Venderam para quem? Para Potifar. Mas eles venderam ali primeiro para quem? Eles venderam para os ismaelitas. Tá. Quem eram os ismaelitas? Quem eram?
Você lembra quem eram os ismaelitas? Alguém lembra quem era ou não? O irmão de Isaac. Era mercadores de Irmão, escravos? primeiro, não. Primeiro a O irmã disse irmão, ali. o Exato, irmão de Isaac, exato. filho de Então, primeiro. Abraão, com Isso, uma serva. perfeito. Então, Ismael, os ismaelitas, eles eram primos, os filhos de Jacó. Eles eram não é da mesma descendência, porque Ismael era filho, ele era da mesma descendência da linhagem do pai, que era Abraão. Você tem Abraão, Isaac e Jacó. Né? Então, eles eram primos, eles eram parentes chegados. Perceba que ponto interessante. E aí eles levam Jacó para o Egito, né? Eles levam Jacó para o Egito, e ali eles vão agora, eles vão vender Jacó. Né? Eles vão vender Jacó. Eu só vou pedir, se você tiver com o seu microfone ligado, você puder desligar o seu microfone. Quando você for falar, aí você pode ligar o seu microfone. Alguém está com o microfone, tá saindo muito som aqui para a gente aqui. Se você puder fechar o seu microfone, quando você for falar, você pode abrir, porque eu praticamente não estou conseguindo ouvir quase nada aqui. Então, veja que eles levaram José foi vendido, ele vai para o Egito, só que Deus não deixou José ir sozinho para o Egito. Anjos prepararam o caminho para a sua recepção. Agora, tem um fato aqui que eu gostaria de apresentar para vocês aqui, né? José, quando ele foi vendido para os ismaelitas, no trajeto até o Egito, ele passou bem perto das tendas de Jacó. Passou bem perto das tendas de Jacó. Olha que fato. Pois não, Anderson? No texto comenta, pastor, que anjos prepararam caminho para ele. Anjos, Exatamente. pessoa, Exato. ou anjos, simplesmente anjos? Aqui ela comenta que são anjos que prepararam o caminho. Obviamente, José não teve contato. Os anjos foram preparando o caminho. José não teve ali, aqui não há um relato, né, nem na Bíblia, nem aqui, para poder Irmãos, eu vou pedir para você desligar o microfone. Tem alguém, acho que é a Clarice. Clarice, por gentileza, se você puder desligar o seu microfone, se você quiser comentar aqui, aí você pode ligar e fazer o seu comentário, porque está saindo bastante som aqui para a gente. Por gentileza, se você puder desligar o microfone, a gente agradece, tá bom? Mais duas perguntinhas, pastor. Pois não, vamos lá. Se eu estiver adiantando, você dá uma interrompida. Não, fica tranquilo. Quem era Pitom, que o texto comenta também, quem era Pitom, e cajado do pastor pela palavra de Deus, alguma coisa assim. O cajado que Deus pediu para que se transformasse de Moisés. Como que é isso aí? Não consegui compreender, porque ele tinha um cajado, o cajado se transformou. Quem era Pitom? O texto que... Você tem o texto aí que se refere a Pitom, você marcou esse texto aí, se você puder ir achando esse texto, nós vamos entrar daqui a pouco nesse detalhe, mas se você puder achar o texto bíblico, aí nos ajuda, a referência bíblica, tá bom? Então, só para a gente poder... eu vou dar a resposta para você, mas só para a gente voltar aqui nesse ponto, quando José ele está indo para o Egito agora, ele agora, no caminho ali, aconteceu primeiro, ele passou perto das tendas do pai, e ele, então, ele consegue, naquele momento, ele lembrou da história de Jacó,
que Jacó também saiu foragido da casa do pai, né? E aí ele consegue ali, naquele momento em que José sai, e ele está indo para o Egito, ele vai agora, ele passa por uma aflição muito grande na sua vida, uma aflição tremenda, e ele, naquele momento, converteu. Aquele tempo dessa viagem, ele se converteu, ele se entregou a Deus. Ele fez um voto, José. Isso é importante a gente entender. Ele fez um voto que ele seria fiel como seu pai em todas as circunstâncias. Porque ele lembrou de toda a história do pai. O pai contou toda a história para ele. Por isso que é importante, queridos, nós ensinarmos a Bíblia aos nossos filhos, mas também contar as experiências da nossa vida para eles. Por quê? Porque isso vai fortalecer a fé dos nossos filhos. E já José se converte ali. Ele era um filho mimado. José era um filho mimado. O pai mimou ele. Era o filho mais ali, que o pai mais cuidava, mais amava. Por quê? Porque se você for no texto bíblico, você tem ali a referência de que José era belo de porte, de semblante. E você vai ver lá, quando fala de Lia e Raquel, fala Lia tinha olhos baços, mas Raquel era formosa de porte, de semblante. Ou seja, o que o texto bíblico está mencionando? Que José, ele era a cara do pai. Ele era a cara do pai, né? Então, isso, José, ele se converteu. E quando ele chega lá no Egito agora, ele vai trabalhar para Potifar. E o que eles vão perceber ali? Se você olhar ali agora, a vida de José, né? Você pegar ali o versículo, no capítulo 39, vou pedir que alguém leia para mim, capítulo 39, versículo 1 e verso 2. Que diz ali? 39, 1 e 2. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Então, o texto bíblico diz ali, o Senhor era com quem? Com José. Com José. Né? Eu não sei se a Clarice está ouvindo a gente, Clarice. Clarice está ouvindo a gente? Clarice, está ouvindo? Porque o seu microfone está aberto, está dando muita interferência aqui para a gente. Se puder fechar o seu microfone, a gente agradece, Clarice, por gentileza, tá bom? Obrigado, viu? Então, a Bíblia diz, e Deus era com José. O que você percebe aqui? Quando José chegou no Egito, e ele começou a trabalhar, né, para Potifar, Potifar começou a prosperar muito. O texto bíblico chega a dizer o seguinte, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Acredito que quando José chegou lá no Egito, Potifar já deve ter notado que ele era diferente. Né? Exatamente. E você vê, queridos, que quando eu pelo menos, eu aprecio demais essa história de José, e aí você percebe aqui algo importante, né? Uma pessoa temente a Deus, quando ela está prestando serviço para alguém, ela está trabalhando para alguém, né? Ela está numa empresa, né?
ela está estudando numa faculdade, essa pessoa, ela está em qualquer esfera da sociedade, Deus, ele abençoa os outros por meio dele. Olha que interessante. Deus abençoa as pessoas ao seu redor por causa de você. Se você for fiel a Deus e você estiver fazendo a vontade de Deus, né? Deus abençoa as pessoas por seu intermédio e as pessoas reconhecem que você pertence a Deus. Isso é extraordinário. Isso é algo espetacular. E é uma lição importante, né? E aí José, então, sendo fiel ao Potifar, agora vem uma provação muito forte, uma tentação muito forte. O que acontece com José aqui? Agora, a tentação que ele sofre ali. A mulher de Potifar tenta agarrar ele, né? E o mais E engraçado... Pode falar, pastor. Desculpa. Pode falar. E o mais engraçado aqui de José, né? O mais engraçado não, o mais bonito, que ele não pensou assim em Potifar, ele pensou assim, como eu poderia cometer algo tão perverso contra o meu Deus? E muitas vezes a gente não pensa assim. A gente pensa, mas o que o outro humano vai pensar se eu fazer isso, aquilo, falar? Ele não, ele já pensou em como é que eu poderia fazer tão grande pecado contra o meu Deus. Ele se preocupou mais em pecar contra Deus. E é interessante, em cima do que você está falando, Beth, que você vai perceber aqui que ele diz o seguinte, ele na realidade, ele se preocupa com as duas esferas de relacionamento. As duas, né? Porque ele diz assim, também como, pois, cometeria eu tamanha maldade contra Potifar? Porque Potifar deixou tudo nas mãos dele, tudo. Só o pão que não. Porque, não sei se os irmãos sabem, essa questão do alimento era um meio de poder envenenar e matar as pessoas na época, nesse período aí. Até hoje, hoje é um pouco mais difícil, mas nos tempos bíblicos, né, no tempo da antiguidade, as pessoas, por isso que a pessoa que fazia a comida, ela tinha que experimentar a comida antes de servir ao rei as pessoas. Então, tudo foi confiado a José. José falou, puxa, está tudo nas minhas mãos. Faraó e o Potifar prosperando, e tudo ele prosperava, e disse, mas, puxa, eu vou fazer isso com um homem que me deu essa oportunidade maravilhosa. Ele e fala, eu também como poderia ser fiel ao meu Senhor. E exato, e eu também vou pecar, né? Eu vou pecar contra Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Duas lições na vida de José. Fiel a Deus, fiel aos homens. Isso está em toda a vida de José. José, você vai ver o relacionamento de Deus, de José com Deus, o relacionamento de José com os homens. É que eu acho assim, quando você... Pode falar, pastor, perdão. Pode falar, pode continuar. Eu acho assim que quando você é fiel com Deus, é automático você ser fiel ao homem também, quem está do seu lado, para quem você trabalha. Exato. E você vai ver a segunda esfera, você vai ver o relacionamento de Deus com José e o relacionamento dos homens com José. Você tem essas duas esferas, dois lados. Porque como que os irmãos tratam José? Com maldade. Ok, o pai errou, pecou, mas José era um homem puro. Ele repreendia os irmãos para o bem deles. Não é para o mal. Né? Então, José era um homem puro. Ele fez um voto. Quando ele estava indo para o Egito, ele fez um voto. Ele disse, eu vou ser fiel a Deus em tudo. E agora vem a tentação. Né? E o que acontece agora? José, o comentário aqui diz assim, embora cercado das mais severas tentações, há uma fonte de energia a qual podem recorrer para resistir a ela. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Você peca se você quiser pecar. Ok? Todo mundo, se a pessoa cai na fé, e ela comete um pecado público, aí, o exemplo aqui, um adultério, por exemplo, a pessoa adulterou porque ela quis adulterar. Nem o diabo, nem Deus não força,
O livre-arbítrio está nas mãos da pessoa. Ele diz assim, ó, há uma fonte de energia a qual podem recorrer para resistir à tentação. Tá? Há uma fonte, o poder de Deus. Cristo, quando morre na cruz, ali ele nos dá todo o poder, porque ele venceu o pecado. E ele nos dá poder para vencer qualquer pecado. Qualquer pecado. Então, muitas pessoas, às vezes a gente vai tratar de casos de pecados públicos na igreja, e as pessoas, pastor, eu pequei porque a pessoa foi assim. Não. Eu falei, irmão, você pecou porque você quis pecar. Não tem ninguém na jogada, é só você. Você quis fazer isso. Pode falar, Beth. Ellen White fala aqui no livro, embora as pessoas estejam expostas às tentações, devem sempre compreender que há uma defesa à sua disposição, que será culpa sua se não forem preservados. Então não tem desculpa. Não tem, irmãos. Não tem. Mas eu fui assediado, a pessoa fez assim. A pessoa pode fazer o que quiser. Se você estiver ali firme, agarrado a Cristo, se você estiver em comunhão, se você estiver na presença de Deus ali, você não vai cair. Né? Então, veja que José, agora o que acontece? Qual foi o resultado? Eu acho assim, a história de José é muito intrigante. A gente gastaria aqui 2, 3 sexta-feiras, porque é muito assunto aqui, a história de José. Mas o fato é, José fiel a Deus, fiel aos homens, qual o resultado? O que acontece com José agora? Olha aí. Foi preso. Então, muita gente tem aquela ideia, e a teologia da prosperidade tem culpa disso, que eu vou falar. Porque muita gente acha e pensa que se eu estiver servindo a Deus, tudo vai ser cor-de-rosa ou azul. Tudo vai ser lindo, tudo vai brilhar, tudo vai ser flores. Né? E você vê aqui, José fiel a Deus, fiel aos homens, o que acontece? Resultado, ele vai ser preso, e ele é preso. Tudo isso porque ele não abriu mão da sua integridade. Não abriu mão. Sabe o que diz aqui? Diz o seguinte, ele foi lançado na prisão, ele foi acusado de um grave erro. Aqui José sofreu porque não abriu mão de sua integridade. E mais bonito é que ele não murmurou, né, pastor? Em nenhum momento. Em momento nenhum. Nenhum, queridos. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, ok? E lhe acontecer qualquer coisa, você dê glória a Deus. Mesmo que você for perder coisas, você pode perder dinheiro, você pode perder bem, você pode perder o emprego, você pode perder o que for. Mas se você estiver sendo íntegro, verdadeiro, fiel, queridos, essa é a maior prova do poder de Deus nessa terra. É a maior prova do poder de Deus. Nós somos um testemunho. Veja, Paulo diz assim, nós somos um espetáculo ao mundo. Não só esse mundo, mas os mundos não caem. Quando olha para a gente passando tribulações, passando problemas, e você louvando a Deus, o diabo olha e fala, mas essa pessoa aí, eu tento atrapalhar o caminho, eu coloco pedras, eu coloco tudo, problemas, mas ela está lá na igreja louvando a Deus. Isso confunde o diabo, né? Porque ele fala, puxa, eu não consigo fazer nada, esse camarada, essa mulher, eles são de Deus. José, imagina a confusão agora para o inimigo fala, mas eu fui lá, coloquei uma mulher bonita na frente dele, a mulher agarra ele, fosse hoje ia falar, José, não sei não, acho que José não é homem. Hoje, na sociedade que a gente vive, se um rapaz se manter puro, íntegro, e ele não sair agarrando as mulheres por aí, as pessoas falam, não sei não, acho que isso aí não é homem. A sociedade olha assim. Se uma mulher se aproximar dele e ele não quiser nada com a mulher, não sei não, esse rapaz é estranho.
Não sei se ele é homem. A sociedade é assim. Mas o que José fez? Ele disse, eu tenho um princípio. Eu tenho um Deus que eu sirvo. Essa mulher pode me agarrar e eu saio correndo. Claro, José não era um homem fraquinho. Era um homem forte. Ele lidava com gado, ele lidava com agropecuária, com animais, com plantação. Ele não era um homem fraquinho. Era um homem forte. Ok? É jovem ainda. Então, ele podia muito bem falar, eu vou ficar aqui flertando com essa mulher, e Potifar está para lá, eu fico para cá, e a gente fica aqui numa boa, na casa dela, e a gente só no bem bom. Olha que maravilha. Querido. A Bíblia só pode falar que José era marombado, né, pastor? Exato. Eu quero ler uma frase aqui, muito poderosa, depois eu vou dar a palavra à irmã Eunice, quer falar um pouquinho, vou te dar a palavra, irmã. Mas olha o que diz aqui essa frase, para mim ela é muito forte. Diz assim, ó, a virtude ao seu tempo alcançará sua própria recompensa. A virtude a seu tempo alcançará a sua própria recompensa. Queridos, presta atenção. Deus não exalta uma pessoa do nada. Deus não dá poder a uma pessoa do nada. Deus não levanta, não ergue alguém na igreja ou no mundo para dar a responsabilidade do nada. Por trás disso, a gente não sabe a caminhada das pessoas. A gente olha hoje para os grandes homens de Deus da igreja, os pastores, líderes, só que a gente não sabe por trás a caminhada, né? Então, sendo fiel, né? Depois assim, ó, o escudo que cobria o coração de José era o temor de Deus, o qual o levou a ser fiel e justo para com seu Senhor e leal a Deus. Olha aqui o princípio. Fiel a Deus, fiel aos homens. Assim, o escudo de José era o quê? Obediência. E você hoje, meu irmão, nós podemos também abraçar esse escudo e falar, eu vou ser obediente a Deus, custe o que custar. E eu digo para você, se você tiver coragem de fazer essa oração, se prepara. Se prepara porque Deus permite para ver se realmente você vai fazer o que você falou. Entende? Porque muitas vezes a gente ouve um sermão, ouve uma música, aí o pregador faz um apelo, aí você vai lá na frente da igreja, aí você chora, você diz, me entreguei a Deus, agora eu vou fazer, mas aí passa alguns dias, você já está lá negociando princípios. E você já está em desobediência. E aí aquele voto que você fez ali dias atrás na igreja não valeu nada. Entende? Então, veja, mesmo José na prisão, a Bíblia diz, observe, eu quero ler, depois vou dar a palavra ali para a irmã, né? O que a Bíblia diz ali? Ali no versículo 21, capítulo 39, verso 21 de Gênesis. Que diz aí? Leia para a gente. Capítulo 39, verso 20 e 21, por gentileza. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro. Então, veja, o que repete aí novamente, que a gente já leu, a Beth leu aí no outro texto. Qual a palavra que se repete aí? O Senhor era com José. Olha, querido, isso aí é uma marca. Você vai lendo isso daí, eu acho lindo essa estrutura do texto bíblico, né? Quando você vai lendo, isso salta aos olhos. Porque diz, e o Senhor era com José. Então, imagina, chega um preso, chega lá na prisão,
Daqui a um pouco, esse camarada, ele faz da prisão uma bênção. Ele é amigo dos presos, ele cuida dos presos tão bem que o carcereiro disse, olha, rapaz, esse preso aqui era bom que ele ficasse aqui, não fosse embora mais. Eu imagino os presos ali olhando e falando, rapaz, mas por que você está fazendo o que aqui? Porque a gente não vale nada. A gente não presta. Mas você, rapaz, o que você fez? Fala, olha, estão me acusando que eu tentei flertar, agarrar a mulher, abusar da mulher de Faraó. E é claro que todo mundo sabia que José não fez isso. Isso é um fato. Só que por que ele tinha que ser preso? Por causa da honra de Potifar. Você imagina todo mundo comentando, olha, você está sabendo por aí que a mulher de Potifar, ela andou querendo agarrar José. Imagina você falar isso, veja, você falar isso para um homem já comum já é difícil. Imagina você falar para um general de guerra, um comandante de exército. Isso não é coisa leve. Eu servi o exército, sei como é isso daí. Imagina você chegar lá e dizer, olha, a mulher do general está querendo aí sair com um soldado. Você fala isso aí dentro do quartel, o camarada, o nome dele ia rolar ali e ele vai preso na hora. Tem conversa. Que tem a honra. E todo mundo sabia, José não praticou isso. E aí que acontece? José, ele ali, Deus era com José. Aí tem toda aquela trama, né? Tem o padeiro, o copeiro, eles sonham. Aqui não dá tempo da gente passar, o nosso tempo é curto, mas eu quero ler com você o Salmo 105. Se você quiser marcar esse texto aí na sua Bíblia, o Salmo 105, versículo 17. O Salmo 105, verso 17. Deixa eu ler para você aqui. Diz o seguinte: adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões, e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele, e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O potentado dos povos o pôs em liberdade. Constituiu o senhor de sua casa e mordomo de tudo que possuía, para ao seu talante sujeitar-se aos seus príncipes e aos seus anciãos ensinar sabedoria. Então, veja aqui, dizendo aqui, né? José, ele foi vendido como escravo, foi amarrado com grilhões, com correntes. Olha a situação que ele chega no Egito. E agora ele fez prosperar a casa de Potifar. E agora a mulher de Potifar colocou os olhos em José. José resistiu, foi parar na prisão. Então imagina agora, né? Primeiro aqui, vamos fazer uma linha do tempo rápida aqui, ó. José fiel a Deus e fiel ao seu pai. Obedeceu a ordem do pai. O que aconteceu com ele? Foi jogado numa cisterna e foi vendido como escravo. E Deus era com José. Agora ele chega no Egito e ele faz prosperar toda a casa de Potifar. Fiel ao seu senhor, a Potifar, fiel a Deus, fiel a Potifar. O que aconteceu? Prisão. Está percebendo? Então, quando você pega essa linha do tempo, isso fica claro, ele derruba a teologia da prosperidade, esmaga a teologia da prosperidade. Que diz aí que você vai ganhar dinheiro, que você vai ficar rico, e que você acabou seus problemas familiares, tudo está resolvido. Ué, se isso é verdade, então a gente vai dizer que José pecou. Mas a Bíblia diz que ele não pecou. Ele estava sendo fiel a Deus. Né? A irmã Nice queria fazer um comentário, irmã? Então, eu queria comentar aqui rapidinho que essa história de José traz para os nossos dias hoje que mesmo em face da morte,
Quando você tem Deus, você não teme. José, ele não temeu a nada, por quê? Primeiro porque, sobre aquilo que o pastor falou, ele tinha sido ensinado pelo pai dele, né? E segundo, porque ele tinha convicção e temor de Deus no coração. Então, quando você tem esse temor, quando você sabe que Deus está com você, você não teme nem a morte. Nem a morte você teme. E uma coisa importante aqui também, que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus, até mesmo para nos dar as bênçãos, para que as bênçãos dele se cumpram na nossa vida, nós temos um caminho a percorrer. Não é de qualquer forma. E aqui a história de José nos diz isso, sabe? Jesus queria que José subisse a rampa do trono, mas ele tinha que ser preparado. Então, muitas vezes nós queremos as coisas assim, e não é assim. Deus tem toda uma preparação, Deus tem todo um caminho para a gente, e a gente não pode passar à frente das promessas de Deus, porque se Deus não for conosco, não vai ser da forma que a gente querer tomar essa iniciativa, a gente sabe que não vai dar certo. E aqui na história de José, a gente vê isso. E aí você vê que ele, em nenhum momento, ele murmurou, porque ele tinha convicção. Ele não olhou para o lado, ele não olhou para a direita, ele não olhou para a esquerda, ele olhava para o alto, que era de onde vinha o socorro dele. E ali os anjos os confortavam. Eu tenho certeza que os anjos confortavam naqueles momentos de dor, que a gente passa por experiência terrível. Eu já passei por essa experiência terrível, de uma coisa terrível que me acabou. Então, José, ele tinha essa certeza. Porque o Espírito Santo de Deus, quando você está temendo a Deus e fazendo a vontade de Deus, nada pode impedir a mão de Deus de te ajudar e de te salvar. E José, por dificuldade, não vamos murmurar, vamos confiar e olhar para o alto, que é da onde vem o nosso socorro, e confiar no Senhor. Porque foi isso que aconteceu com José. José era um tipo de Cristo. Ele não temia nada, nem a morte. Nós não temos que temer, porque isso vai chegar para o remanescente. Vai chegar. Vai chegar. A gente tem que estar preparado, por quê? Porque lá em Apocalipse diz, ainda tem um pouco, ainda vai acontecer, e um pouco de pessoas vai ter que morrer por esse evangelho. E Exato. nós temos que nos preparar. E quando essas histórias vêm para nós, porque ali a gente viu, que quando vem para a gente, é para a gente nos preparar. Pedir o Espírito Santo de Deus que nos prepare, para que nada e nem ninguém tire os nossos olhos de Cristo. E o temor de Cristo esteja em nós, mesmo em face da morte. A gente tem que ter essa certeza de que está conosco. Amém, né? amém. Porque o que acontece também é que... E só não cortando o seu raciocínio, irmã, a irmã disse uma coisa muito importante. Caminhada com Deus não pode ser de qualquer jeito, irmãos. Por isso que muitas vezes a gente não alcança o propósito, o plano de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente acaba abrindo mão das coisas de Deus e a gente dá prioridade somente às nossas coisas. Você vê muitas pessoas, eu vejo um pastor, né, que elas poderiam ter uma vida assim muito abundante, até materialmente, porque Deus dá também o material. Só que as pessoas querem a bênção, mas não querem o Senhor da bênção. José ele não está preocupado com as coisas, ele está preocupado com Deus. Deus falou isso aqui, eu vou seguir. E pronto. E aí o detalhe aqui, José não tinha Bíblia. Ele não tinha Bíblia. Ele tinha princípio. Você pode ter a Bíblia, você pode ler, mas se a Bíblia não está formando um caráter reto, justo, queridos, nós temos que parar e avaliar a gente mesmo. A gente tem o sábado, que é o dia do Senhor. Então, pega um sábado para você ficar só você e Deus, a sós com Deus. Vai para algum lugar, vai para o meio da natureza e fica pensando quieto ali.
lendo a Bíblia em oração e falando, Deus, como é que está a minha vida? O que eu estou fazendo? Qual é o plano do Senhor? Então, muitas vezes a gente não vive o plano de... A gente olha a história de José e fala, mas pastor, isso daí era José. Eu não sou igual a José. Queridos, José era igual a gente. Era igual, ele era um pecador. Tinha natureza pecaminosa. Só que as coisas de Deus para ele, se fosse José nos nossos dias, hoje sabe que a gente iria falar de José, se ele estivesse na nossa igreja? A gente ia falar, José é muito fanático. José, ele é desequilibrado. Ele é muito chato, porque ele leva todas as coisas assim ao pé da letra, as coisas de Deus. É isso que as pessoas falam hoje. Se você começa a fazer a vontade, você está ficando muito fanático. Essa religião sua aí está fazendo lavagem cerebral em você. Entendeu? As pessoas acham que, por exemplo, a gente fala assim de ter equilíbrio. Claro, você tem que ter equilíbrio. A gente chama temperança. Mas eu pergunto, tem como ter equilíbrio na guarda do sábado? Você fala assim, não, eu tenho equilíbrio. Eu guardo o sábado, uma parte eu guardo, outra não, porque eu gosto de ter um equilíbrio em tudo. Tá? Tem como você ter equilíbrio com adultério? Você fala, olha, eu tenho com a minha esposa, com o meu marido a semana toda, mas no domingo eu tenho o meu amante, a minha amante. É porque eu sou equilibrado. Eu cuido da minha esposa e cuido da outra, porque eu tenho um equilíbrio. Não tem como você ter equilíbrio no princípio. As pessoas confundem, Satanás bota na cabeça das pessoas aquilo que não está na Bíblia. Não tem como você ter equilíbrio, temperança, claro, você não pode comer só alface. Vou comer só alface o dia todo, todos os dias. Você vai ficar fraco, vai morrer. Porque não, tem que ter equilíbrio, você tem que comer outros alimentos, variar, porque os alimentos têm o nutriente para te manter de pé. Então, você tem um equilíbrio. Você vai numa festa de aniversário, você tem um equilíbrio. Você vai comer um pedaço de bolo, comer um brigadeiro, você vai tomar um copinho de refrigerante, mas isso você faz uma vez por mês, uma vez a cada não sei quanto tempo. Está tendo equilíbrio, temperança. Não é isso que vai tirar a sua saúde, ok? Agora, com princípio, não tem equilíbrio. Aprenda isso. Que as pessoas estão falando, sabe o que na igreja hoje? Não, pastor, tem que ter equilíbrio. Eu falo, mas equilíbrio para você devolver o dízimo? Não, eu sou equilibrado, eu devolvo 7%. Eu tenho equilíbrio. 3% eu uso com as minhas coisas, porque eu sou equilibrado. Eu devolvo 7%. 3 fica para mim, porque eu sou uma pessoa equilibrada. Não tem como você ser equilibrado. O princípio. Ou você segue, ou você... O que José fez quando ele estava indo para o Egito? Ele falou, veja, o que José tinha? Eu pergunto, o que José tinha de bens materiais quando ele estava indo para o Egito? O que ele tinha? Não tinha nada. Ele estava... Como a gente diz aqui no Brasil, ele estava com a mão na frente e outra atrás. Só que ele não falou tinha assim, nada, tudo, né? Que tinha Deus. Mas ele tinha melhor você tudo. não ter nada com Deus do que... Mas ele tinha tudo. Por quê? Porque ele falou, eu vou ser fiel. O preço que eu pagar. E ele fez o voto e ele pagou preço caro. Preço caro, né? Então, isso, para nós, fica aqui uma lição extremamente importante, porque agora, quando acontece, ali Faraó vai ter o sonho, naturalmente você conhece a história, e agora nós vamos entender por que José vai parar lá no Egito, era plano de Deus, e Deus vai usar José de forma poderosa, nós conhecemos toda a história, e não só isso, José, ele trouxe sustento para toda a humanidade. Porque no sonho de Faraó, ele interpretou o sonho e disse, olha, você tem que arrumar uma pessoa
que saiba cuidar, administrar, porque vai vir 7 anos de fome. Ele não chegou lá dizendo, olha, faraó, eu sou bom, eu sou o cara. Se você me contratar, você vai se dar muito bem. Porque eu sou José, não falou nada. Porque ele era humilde. Ser humilde não é você ser fraco. Não é a pessoa que abaixa a cabeça para tudo, que a pessoa que se sente inferior. Isso não é ser humilde. Humilde é reconhecer a grandeza, glorificar Deus. E ele glorificou a Deus. Por quê? Porque ele falou, olha, você vai ter que colocar uma pessoa para administrar. Porque o que estava em jogo? Todas as nações ali em volta, toda a fome que ia ter nas nações, eles iriam até o Egito. Então, olha só, Deus usou José para alimentar toda a humanidade. Percebe como ele é um tipo de Cristo? Porque Cristo diz assim, ó, eu sou o pão que desceu do céu. Depois ele manda os seus irmãos vêm, reconhece ele. Depois ele manda trazer o pai. E ele cuida da família toda. Veja, queridos, olha só. Deus abençoa a vida, a nossa saúde. Deus abençoa a nossa vida espiritual. Deus abençoa a nossa vida material. E Deus abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. Está percebendo? Deus abençoa as pessoas que estão ao nosso redor. Então, aqui é lindo, eu me empolgo muito para falar de José, né? Porque a história é muito intrigante. Eu quero só ler aqui um pequeno comentário que ela diz assim, ó, e José sustentou de pão a seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número dos seus filhos. Sua administração tem grandemente enriquecido o reino. Veja, a administração dela era invejável. Ele era fiel, honesto, né? E isso fez toda a diferença, né? Muito bem, queridos, nós vamos então, terminando o capítulo 14, vamos entrando no 15, no finalzinho do 14, nós já vemos ali agora um ponto aqui, né, falando sobre o momento em que, se você puder abrir aí em Êxodo, vamos ler aqui Êxodo capítulo 3, e versos 7 e 8. Alguém leia para mim. Êxodo 3, versos 7 e 8. Por gentileza, alguém leia para mim. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Zebuseu. Exatamente. Então, você tem, até respondendo a pergunta do Anderson ali, Anderson, quando você tem ali no Egito, você tem cidades que eram conhecidas como cidades celeiros, onde eles guardavam muitos alimentos. Dentre essas cidades estava Pitom e Ramsés, né? Eram cidades que eles tinham vários armazéns, aonde eles guardavam ali, nesse período de 7 anos de fartura, eles armazenaram mas toneladas de grãos ali foram armazenados. Quando veio a fome, agora eles usaram todo esse alimento para poder sustentar as pessoas, né? Então, só respondendo a sua pergunta, você tinha perguntado sobre Pitom, né? Então, era uma cidade ali, Pitom e Ramsés. Obrigado, pastor. Nada. Bom, queridos, então veja,
O que acontece? José morre, né? O capítulo 50 de Gênesis termina com a morte de José. E agora, o que vai acontecer ali? Agora José mudou o faraó. Né? Muda o faraó. Só que, o que é observado ali? A bênção de Deus, que Deus prometeu a Abraão, Isaac, Jacó, José, ela continua. Mas quanto mais os afligiam, quanto mais Faraó, esse novo Faraó que vem, afligia o povo de Deus, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. E chegou o momento, então, que foi ordenado que as crianças do sexo masculino, elas fossem o quê? Mortas. Percebe? Deus não retira a bênção, irmãos. Eu acho isso algo assim muito, muito profundo. Deus, quando resolve abençoar uma pessoa, uma geração, uma descendência, o Senhor não retira a bênção. Ele não retira, ele abençoa mesmo. Porque é promessa de Deus. Né? Então, agora o que acontece? Aí você tem toda aquela trama ali, etc. E aí, agora, você tem um momento em que Moisés, né? Ele vai ser preservado com vida. Né? E o nome no hebraico, Moshe, né? Moshe, ele significa aquele que foi tirado das águas. Né? Moisés também é um tipo de Cristo. Porque no momento em que ele é tirado das águas, no Novo Testamento, Cristo também ele foi tirado das águas do batismo. Moisés ele sobe ao Monte Sinai para receber a lei. E Jesus ele sobe ao monte para falar sobre a lei, para poder explicar a parte espiritual da lei. Jesus ficou 40 dias no deserto, Moisés ficou 40 dias no monte. Está percebendo? Moisés libertou o povo, Jesus também nos libertou. Jesus morreu e ressuscitou. Moisés morreu e ressuscitou. Percebe? Então, isso são paralelos que a Bíblia apresenta, né? Então, agora Moisés, e aqui você tem aqui o que acontece? Nesse decreto, porque foi colocado um decreto, você lembra que esse decreto era para matar quem? Esse decreto de Faraó. Quem queria morrer? Hã? Pode comentar aqui, O povo irmão. judeu, né? Os primogênitos, né? Os filhos homens. Os homens era para matar. E as mulheres viviam, né? Só que as mulheres egípcias, ao observar aquilo e não seguindo a ordem de Faraó, Deus abençoou até essas mulheres. Elas foram abençoadas. E Faraó ficou tão irado agora, descobriu que não está, diz, agora pega os meninos e joga dentro do Nilo. Né? E aí é onde a vida de Moisés foi preservada. Então, eu quero só ler um comentário aqui que diz assim, ó, aqui Satanás foi derrotado. Levando o Faraó a destruir os meninos, pensava anular o propósito de Deus e aniquilar aquele que Deus suscitara para libertar seu povo. Mas esse mesmo decreto, condenando as crianças hebreias à morte, foi o meio usado por Deus para colocar Moisés na família real, onde teria vantagens para tornar-se um homem entendido e eminentemente qualificado para tirar do Egito o seu povo. Então, veja, mesmo Satanás intentando os seus planos, por quê? A Sorua diz que Deus ele interpreta todos os planos e todos os movimentos de Satanás. Deus interpreta. E Deus usa isso para a bênção do seu povo, para abençoar. Esse decreto
fez com que Moisés, agora, ele fosse parar onde? Aonde que Moisés foi parar? Na corte de Faraó. Qual era o plano de Satanás? Matar Moisés. O que Deus fez? Falou, não, a vida pertence a mim. E Moisés foi parar dentro do palácio de Faraó. Agora, aqui tem um contraponto. Você lendo o capítulo, não sei se você percebeu isso, porque depois que Moisés ele cresce, se desenvolve, e quando ele está ali com 40 anos, ele vê ali um egípcio espancando um hebreu, e ele vai lá e mata esse egípcio, esconde o corpo na areia. E no dia seguinte ele foi descoberto. Então Moisés imaginava que os filhos de Israel seriam libertos como? Pela guerra, pela força, né? E aí Deus estava preparando Moisés. Por quê? Moisés, aqui o comentário aqui na página de número 88, na minha versão aqui, diz assim, ó, Deus tinha em sua providência introduzido Moisés na família real do Egito, onde receberam uma esmerada educação. E, contudo, ele não estava preparado para que Deus lhe confiasse a grande obra para a qual ele o suscitara. Percebe? Então, Moisés, Deus tinha um plano, e Moisés imaginou outro plano, e Deus falou, não vai ser assim. O que acontece agora? Deus permite que Moisés, ele foge do Egito, ele vai se encontrar lá com Jétro, e ali ele fica um tempo, 40 anos ali, desaprendendo tudo aqueles costumes do Egito. E Deus ensinando. Então, veja, queridos, o que nós aprendemos aqui para a nossa vida pessoal, né? Muitas pessoas, eles acham que as coisas com Deus vão ser rápido, tudo vai acontecer rápido. Né? De uma hora para outra, Deus vai me abençoar, ele vai me exaltar. Não, queridos, não. Deus trabalha com tempo. As coisas com Deus, se você quer realmente viver o plano de Deus, é o tempo, não é o tempo do WhatsApp, não é o tempo do e-mail, não é o tempo de você querer uma resposta rápida. Deus não trabalha dessa forma. Você tem que se firmar em Cristo, você tem que criar raiz, você tem que ser um homem ou uma mulher de oração, você tem que estar em Cristo, cada dia, todos os dias, até na segunda-feira, se estiver chovendo e frio. Todos os dias. Então, eu repito, por que a maioria das pessoas não vivem os planos de Deus na vida dela? Por quê? Porque não tem um compromisso. Não querem esperar o plano de Deus, que é melhor. O plano de Deus sempre é melhor, só que tem que esperar. Então, quantos anos ele fica ali no deserto de Midian? 40 anos. E ele ficou quantos anos no Egito? 40 anos. Ele tinha que desaprender, Deus tinha que ensinar para ele muitas coisas. A gente tem que aprender muitas coisas dessa vida, irmãos. Muitas coisas. E a gente não quer aprender nada hoje. Todo mundo quer ficar vendo memezinho, TikTok, rede social. Eu fico olhando tudo. E essa cultura aí não te leva a nada. Nada. Você não ganha nada. Tem gente que trabalha para o WhatsApp, trabalha para o Instagram, trabalha para o Facebook. E de graça. Não tem carteira registrada, não tem 13º. Ele trabalha de graça. Percebe? As coisas com Deus é com o tempo. Deus vai encaminhando, ele vai indo. Deus não tem pressa de fazer nada. Ele faz tudo no tempo dele, no tempo que vai ocorrer. Então, você vai ver agora aqui o que acontece. Eles estão lá no Egito, estão sofrendo muito, lá no Egito, estão sofrendo demais, né? Só que, o que aconteceu ali? Aqui diz que, como a idolatria no Egito era muito grande, eles perderam o conhecimento de Deus e da sua lei.
Eles se uniram aos egípcios e começaram a adorar o sol, a lua, as estrelas, animais, imagens. Isso acontece com a gente muito fácil, irmãos. A gente não vê resposta de Deus na oração. A gente não vê Deus agindo. A gente pensa assim, Deus não está agindo, Deus não está me respondendo. A pessoa, então, começa a achar que Deus agora abandonou ela e não vai cumprir o que ele prometeu. Deus, ele cumpre as suas promessas, né? Então, toda aquela situação que eles estavam vendo no Egito era uma opressão tão grande, que Satanás queria que eles se esquecessem do quê? De Deus. Porque a opressão era muito grande. Eu pergunto para você, nós estamos vivendo num tempo igual, parecido, hoje, sim ou não? Sim. Por Ô, pastor, eu queria falar aqui, Pois não. essa história que o senhor falou aí de Moisés, a gente trazendo para os nossos dias. Moisés, ele tinha a percepção, a ação divina, né, de ver, ouvir e ficar preparado. Nós estamos precisando disso hoje. O senhor está aqui, né, tirando do seu tempo como pastor para ensinar para nós. Nós temos que dar ouvido, ouvir o que o senhor está falando, estudar, examinar e se preparar. Foi isso que Moisés fez. Deus não levou ele de uma forma, Deus prepara a gente para as coisas, porque Deus é amor, mas ele também é justiça. Ele vai falar, filho, você estava com a Bíblia na mão, você perdeu tempo ouvindo televisão, você teve preguiça de ler, então nós não temos mais tempo a perder. Quando Deus nos encontra e nos chama, porque é Deus que nos chama, a gente tem que dar ouvido à voz de Deus. Porque o inimigo, quando você se torna fiel para Deus, você se torna importante para o inimigo, para Satanás. E Satanás, ele vai tentar, ele vai usar de pessoas, de artimanhas, assim como fez com Moisés, que Moisés matou o Egito, vai meter medo, mas o que acontece? Nós temos que ter a palavra de Deus sempre, e nada tem que nos afastar de Deus, nem da adoração a Ele, e nós temos que confiar, independentemente da circunstância, de doença, de coisa, de fatos que vão acontecer, porque na história de José, voltando, a gente sabe que quando você se destaca em algum lugar, em algum trabalho, em algum serviço, ou na igreja, muitas vezes você vai ser expulso. Jesus foi expulso da sinagoga. Mas você não deve temer, porque essas histórias vêm, isso tudo que Jesus passou, nós vamos passar, porque nós não somos melhor, né? Jesus era santo e passou, nós somos pecadores, nós vamos passar. O que é que Deus quer? E esses livros da senhora Watts, escrito tudo, é nos preparar para o tempo que vai vir. Então, nós temos que ter a percepção de ouvir, né? De ver, ouvir e nos preparar, porque as coisas vão... Esse estudo que o senhor está tendo, a gente tem que valorizar quando a gente tem um pastor que ensina, que perde tempo em ensinar, porque ele quer que a gente cresça, que a gente estude, porque o inimigo, muitas vezes, o que é a nossa tendência? É fazer só a nossa vontade e a vontade da carne. O inimigo não quer que a gente aprenda de Deus, porque ele não vai tentar os que estão no mundo, ele vai tentar aqueles que estão buscando a Deus. Nós nos tornamos importantes para o inimigo. E assim, irmã Eunice, excelente a fala da senhora, extraordinária, veja. E aí você talvez pense, mas pastor, como é que então isso tudo começa? Irmãos, você tem que tomar uma decisão, tem que mudar uma coisa, abandonar alguma coisa. Você começa com coisa pequena, abandona alguma coisa que você está fazendo muito, que está te desviando de Deus, abandona isso aí. Pronto, já é um passo que você tomou. Você veja, as pessoas hoje não estão mais buscando a Deus. Não querem mais buscar a Deus. Sabe como que as pessoas fazem? As pessoas falam, não, eu assisto pela internet. No sábado eu fui lá de manhã, na hora do culto, só eu assisti o culto e pronto. Eles estão terceirizando. Eles querem outra pessoa para fazer com que eles tenham espiritualidade por meio do outro. Eu quero ter o Espírito Santo, mas por meio da oração do pastor, do irmão, da irmã que está acordando de madrugada, está se esforçando, buscando a Deus. Eu quero ter o Espírito Santo. Aí a pessoa quer que você chegue lá, põe a mão na cabeça dela, ora,
para ela receber o Espírito Santo. Não acontece assim as coisas. Tem muita gente que tem essa visão. Então, eu ouvi uma frase, que a frase diz assim: o povo não quer ver estudo da Bíblia, quer ver milagres de Deus. exato, exato. A pessoa acha assim que as coisas com Deus vai ser tudo fácil. Eu quero o caminho mais fácil, pastor, mais fácil que tiver. Não tem nada fácil. Eu, quando fui fazer teologia, eu vivi grandes experiências quando eu estava cursando teologia. Como o Leone, filho da irmã Eunice, ele está hoje já no 4º ano, eu tenho acompanhado a caminhada dele desde quando entrou. Ele hoje tem experiências que ele pode contar para a igreja. Todo pastor tem que viver as suas experiências antes dele ser pastor. Porque ele vai contar o que para o povo? O que ele vai contar para o povo? Então, quando eu estava vivendo, não foi fácil para mim. Não era algo alegre, que eu saía feliz. Ai, Senhor, obrigado, que eu estou sem recurso. Eu estou fazendo assim, eu estou sofrendo, eu estou passando... Não era agradável, mas eu tinha que passar por aquilo. Se eu não passasse pelo que eu passei, hoje eu não seria o pastor que eu sou. Porque o preço foi caro para mim. Só que as pessoas não querem hoje pagar o preço que José pagou, pagar o preço que Moisés pagou, pagar o preço que Davi pagou. A gente acha que as coisas com Deus é assim, eu faço uma oração na hora que eu acordo, meio-dia, quando eu vou comer, eu faço a segunda oração, aí na hora que eu vou jantar, eu faço a terceira oração. Se der tempo na hora de dormir, eu agradeço. Se não der, eu durmo, pego no sono e acho que isso é espiritualidade. Infelizmente, né? Então, vamos avançar aqui, queridos. O que acontece agora? O texto que a Beth leu ali, e aqui tem um ponto extremamente importante no capítulo 15, que é muito importante, queridos. Porque, veja, diz o seguinte: todas as coisas ao redor de Israel tendiam a fazê-los esquecer do Deus vivo. Mesmo assim, existiam entre os hebreus os que preservavam o conhecimento do verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Os fiéis eram afligidos na sua agonia, clamavam ao Senhor por livramento do jugo egípcio, que ele os tirasse fora do Egito, para onde pudesse ser livre da idolatria e das corruptoras influências que os circundavam. Então, veja, o povo de Israel estava ali no Egito. E você acha que eram todos que queriam sair da escravidão? Todos queriam sair da escravidão? Eu pergunto, por que Deus desce na sarça ardente e ele vai falar com Moisés e ele vai começar a fazer de Moisés o libertador? Por quê? Por que Deus vai atender? Qual oração que Deus está atendendo? Isso aqui é importante você entender no texto bíblico. Que oração que Deus está atendendo? Observe aí em Êxodo 3. A Beth leu, mas eu vou só reforçar aqui. Ó. Êxodo 3, verso 7. Disse-lhe ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrar-o das mãos dos egípcios. Veja, você acha... Veja, ela diz aqui, ó, eu vou só ler um parágrafo, preste bem atenção nessa leitura, ela diz assim, ó, entretanto, muitos dos hebreus estavam dispostos a permanecer em servidão, de preferência a terem de ir para um país novo e depararem com as dificuldades presentes em tal jornada. Por isso, o Senhor não os livrou pela primeira manifestação de seus sinais e maravilhas diante de Faraó. Deus dirigiu os fatos para mais plenamente desenvolver o espírito tirânico de Faraó, e para que pudesse manifestar seu grande poder aos egípcios e também diante do povo, a fim de fazê-los ansiosos de deixar o Egito e escolherem o serviço de Deus. Então, que Deus está ouvindo quem? É todo o povo que Deus está ouvindo? Não. É toda a igreja que Deus está ouvindo? Não.
Não são todos que Deus está ouvindo. Quem é que Deus ouviu aqui? Eram aqueles sinceros, fiéis, que clamavam a Deus dia e noite, que estavam buscando a Deus. Era esse que Deus ouvia. A chuva serôdia vai ser derramada pela oração de quem? De toda a igreja? Não, porque a igreja toda não está orando por isso. A igreja está preocupada com o meu trabalho, os meus bens materiais, comigo, com a minha família. Eu oro por essas coisas. Eu quero a bênção de Deus na minha vida material e pessoal. Deus está ouvindo a oração de quem? Daqueles sinceros, daqueles fiéis, daqueles que estão dobrando o joelho e estão clamando, como aconteceu no Egito. Não era todo mundo que estava ali clamando. Boa parcela dos hebreus que estavam ali, eles estavam tranquilos. Estavam bem, falaram, não, aqui está bom. Ah, se a gente sair da nossa zona de conforto, não, aqui está ótimo. Queridos, para fazer a vontade de Deus, não tem como ficar na zona de conforto. Não dá. Porque Deus pede coisa difícil para fazer. Você quer ver uma luta hoje, que é bem simples o que eu vou falar aqui. Muito simples. Veja quem quer acordar cedo de madrugada para orar. Veja na igreja, pergunta assim, conversando. Uma boa com os irmãos. Irmão, você tem acordado assim nas madrugadas para orar? Ninguém mais faz isso. Ô, pastor, não precisa ir muito longe, não. Em nossa live aqui tem 11 pessoas. Tá aí. A gente não vai julgar ninguém, né? Mas a gente pergunta, onde está o nosso povo nesse horário fazendo o quê? Então, se a gente não parar e não pensar nessas coisas, a oração que Deus ouve ali era de quem? Era do remanescente. Porque o povo falou, não, ele não está preocupado em perder os bens que tinha no Egito. Ele está preocupado com o seguinte, nós não queremos viver na idolatria mais do Egito, eu quero servir a Deus. E, queridos, para servir a Deus, tem que abandonar o mundo por completo, tudo. Senão você não vai servir Deus. Tem que não dá para tem que renunciar o pecado, os desejos carnais, as paixões pecaminosas. Se você não renuncia a essas coisas, você não vai viver experiências com Deus. Você pode ficar na igreja 50 anos. Você não vai viver experiências com Deus. Porque as coisas com Deus é diferente, irmão. Quem busca a Deus é diferente. Você vê. Quando você vai numa igreja, você vê as pessoas que são de Deus. A gente não está julgando ninguém. Não quer criar aqui dizer, tem um grupo na igreja super crentes. Não é isso que eu estou falando aqui. Mas há uma diferença enorme daquelas pessoas que dobram o seu joelho, que estão orando, que estão clamando. Eu não quero aqui... Nós temos a nossa sala, que nós temos aqui às 6 da manhã, que nós reunimos com um grupo pequeno. Nós temos orado, clamado, e Deus já tem realizado muitos milagres. Eu não vou ficar aqui falando para me vangloriar, porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus. Eu não sou ninguém, não sou nada. Mas as pessoas, eu percebo, elas querem a bênção de Deus, mas não querem o Senhor da bênção. Né? Então, o que acontece aqui? Israel, você tem esse ponto aqui, né? E o que acontece agora? Deus, ele vai começar a libertar o seu povo. E como é que Deus liberta o seu povo do Egito? Como é que ocorre esse processo? Pragas. E o que acontece agora? Veja, Deus ele tem prazer em destruir, em matar, em devastar tudo. Você acha que a gente olha e a gente vê a terra, vários lugares, a gente vê guerra, tsunamis, alagamentos. A gente viu essa destruição que teve lá, ali na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Algo que a gente olha assim, parece um filme que você está assistindo. Não parece nem que é uma cena real. E a gente acha que
Oi, pois não. Cidades de Ucrânia também, né? Na Ucrânia, toda a destruição. Deus não tem prazer nessas coisas, queridos. Não há alegria. Agora eu faço uma pergunta. Como que foi que Deus libertou o povo? Foi por meio das pragas. Quando nós chegamos agora no tempo do fim, o que vai ocorrer? O remanescente, quando o decreto for colocado, o remanescente, ele vai pregar o evangelho, ele vai receber o poder da chuva serôdia, a porta da graça vai se fechar. Quando a porta da graça se fechar, quais são as profecias que vão ocorrer? Depois do fechamento da porta da graça. O que vai acontecer? Deus vai derramar as suas pragas. E para que Deus vai derramar suas pragas? Para poder libertar o seu povo. Então, às vezes, a gente dá o foco diferente na pregação. Né? Você ouve muitas pregações falando das pragas. Claro, vamos tirar aqui a questão do pânico que vai causar no mundo por causa das pragas, isso é real. Mas o foco do Apocalipse, quando ele está falando das pragas, não é falar só de destruir a terra, destruir os ímpios, e a falta de água, escurecimento do sol, e vai vir tumores, e vai vir o escurecimento do trono da besta, chuva de pedra. A ênfase de João ali, eu vou pedir que alguém abra para mim em Apocalipse 17, e verso 14. Apocalipse 17, verso 14. Alguém leia para mim, por favor. O que diz aí? Apocalipse 17, 14. Pelejarão eles contra o cordeiro, e o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então, o que o texto aí está falando do quê? O cordeiro os vencerá. Quem é que vai nos libertar desse mundo aqui que nós vivemos? Quem é que vai nos libertar? É Cristo. É Cristo. E ele vai usar as pragas. Então, veja, as pragas, a ênfase não é falar, vai destruir, a água vai transformar em sangue, as pessoas vão ter que beber sangue, e aí depois as úlceras, os tumores, o sol vai se aquecer 7 vezes mais, e depois ali a chuva de... Tudo aquilo ali. Não, a ênfase do Apocalipse, sabe qual é? É libertação do povo de Deus. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas para ele libertar a gente, ele vai ter que usar das pragas. E ele usou isso no Egito, ele foi usando... Veja, você tem um ponto ali interessante, porque as pragas que foram derramadas ali no Egito, né? Você tem ali, se você tiver com a sua Bíblia aí, abrir lá em Êxodo 12, abra a sua Bíblia em Êxodo 12. Antes de Êxodo 12, eu vou pedir que alguém leia Êxodo capítulo 7, versículo 22. Êxodo 7, verso 22. Que diz aí? Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, veja, qual praga que era essa? A primeira praga foi o quê? Qual foi a primeira praga? As águas se tornam sangue. Aí o que acontece? Porém, os magos do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Então, veja, Deus permitiu Satanás imitar a praga? Deus permitiu? O que vocês acham? Não permitiu, não. Não? Mas aqui fala que eles imitaram. Sim, permitiu, porque ele fez uma cobra, ele fez a tinta da água. Eles imitaram. Eles imitaram a praga. Deus permitiu. Agora,
Agora, presta atenção aqui, irmãos, presta atenção. Aqui tem um fundamento bíblico extremamente importante você aprender. Preste bem atenção. Satanás também opera o quê? Milagres. Milagres. Tá? Deus permite? Permite. Agora, esses milagres que Satanás opera é pelo poder das ciências ocultas, do ocultismo, do espiritismo. Não é por Deus, não vem de Deus. Tá? Agora vamos continuar aqui, ó. Capítulo 8, versos 6 e 7. Alguém leia para mim. Capítulo 8, versos 6 e 7. O que diz aí? Capítulo 8, versos 6 e 7. O que diz aí? Pode ler para a gente. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então, eu pergunto, a segunda praga, Deus permitiu que ela fosse imitada? Sim. Também. As primeiras duas pragas, elas foram imitadas. Deus permitiu. Então, veja, o que isso nos ensina? Quando você vê um milagre, você não tem que avaliar o milagre, você tem que avaliar a fonte, de onde está vindo esse milagre. Você pode acreditar que um líder, um pastor, que conhece a lei de Deus, e ele ensina para as pessoas que a lei foi abolida, que as pessoas não precisam guardar o sábado. Ele sabe disso. Você acredita que esse milagre que ele realiza vem de Deus? Sim ou não? Não vem de Deus, não. Por que não? Não vem porque Deus permitiu que Satanás também realizasse milagres. Porque no Espiritismo, teve uma tia do meu ex-marido, que a gente estava convidando ela para ir para a igreja. E ela falou, não, que eu fui numa sessão espírita, e lá eles fizeram uma cirurgia e ela foi curada. Então, a gente já sabe que Deus permite que Satanás realize o milagre, que nem o pastor falou. A fonte do milagre. A gente vê a fonte. A gente não viu aquele João de Deus? O povo não ia, um monte de gente pagava absurdo de dinheiro. E era tudo aquilo ali por detrás. Satanás por detrás, mas Satanás ele dá a corda e depois ele mesmo puxa, enfoca e mata. Foi o que aconteceu com ele. Exatamente. Então, veja, se uma pessoa está... fulano de tal fez um milagre. Então, como é que Deus pode fazer um milagre por meio de uma pessoa que está em pecado? Né? Como é que isso pode acontecer? Então, isso tem que ser... Porque nós vamos ver no tempo do fim Satanás realizar grandes milagres diante dos nossos olhos. A senhora White diz a guerra dos sentidos. Nós vamos ver isso e vamos ouvir isso. Agora eu quero que alguém leia para mim Apocalipse 16, verso 13. 16, verso 13. Que alguém leia para mim, por favor. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Então, aqui falando ali o sexto flagelo, ok? E aí fala aqui, e aqui eles já estão unidos já. Quando nós falamos da besta de Satanás, o dragão, capítulo 12 de Apocalipse, fala do dragão. Capítulo 13, na primeira parte, fala da besta que surge do mar. Depois do capítulo 13, a partir do verso 11, fala da besta que surge da terra. Então, você já tem esses 3 espíritos imundos. Você já tem ali esses poderes ali. Dali a boca do dragão,
Quem é o dragão? Quem é o dragão? Serpente, Satanás. A besta, da boca da besta e da boca do falso profeta. A besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Agora, por que diz aqui no finalzinho, diz assim, ó, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs? Por que ele está usando o mesmo animalzinho, rãs, que ele usou lá na segunda praga? Por que João usa essa referência? Eu acho que eu vou deixar essa pergunta para responder só na semana que vem. É para deixar um clima aqui, Anderson. Isabela? Deixar aqui uma... Ai, fiquei curiosa agora. Vou deixar, acho que essa dúvida aqui. Aí vocês vão estudar um pouquinho, vão procurar aí alguma coisa, né? E depois, na semana que vem, eu abro respondendo essa pergunta. Porque ela é intrigante, queridos. Ela é bem intrigante. Quando João cita alguma coisa no Apocalipse, quando ele fala esses 3 espíritos imundos, eles estarão unidos no tempo do fim, contra quem? Contra o remanescente. Qual é o único poder na Terra que vai lutar contra esses 3 espíritos imundos? É o remanescente, é o povo de Deus. Essa guerra que chama o Apocalipse de Armagedon, é uma guerra espiritual. Ok? Então, eu vou deixar para a próxima semana essa questão. Por que João cita aqui justamente isso? Ele fala assim, ó, diz ali, ó. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Por que ele usa rãs, pastor? Quando o Apocalipse menciona que algo, uma palavra, um conceito, você tem que ir atrás dele na Bíblia e ver o que falou lá, para você entender o que acontece aqui. Ok? Então, meus queridos irmãos, e aqui você tem as pragas, elas foram derramadas uma a uma, né? E depois você tem ali a ordenança da Páscoa, né? Do intervalo da 9ª para a 10ª praga, foi instituída a Páscoa, né? E depois o capítulo 16 agora vai falar sobre o livramento de Israel. Israel escapa da servidão. Então, a semana que vem nós vamos estudar o capítulo 16 e o capítulo 17. O 16 fala, Israel escapa da servidão, ok? E o 17 fala, jornadas de Israel. Tá bom? Então, alguém teria mais alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém teria mais alguma dúvida, alguma pergunta que gostaria de colocar aqui nesse momento? Ô, pastor, Pois não. quando o senhor falou aí 3, a besta que sobe do dragão, a besta que sobe da terra e a besta que sobe do mar, né? Então, são 3 poderes. Esses 3 poderes, eles querem imitar o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Perfeito. É uma trindade satânica dentro do livro do Apocalipse. Tá? É uma trindade satânica dentro do livro do Apocalipse. Né? Você tem aí isso de forma muito clara, muito bem observado pela irmã. Né? Por quê? Porque ele tá seguindo as pegadas de Deus, ele está imitando, né? Ele está imitando as pegadas de Deus. Ele está imitando tudo que Deus faz. Ele está o quê? Ele está imitando. Isso é muito claro na Bíblia, nas Escrituras. A gente não tem tempo aqui para a gente poder avançar, né? A gente poder avançar, mas isso é muito claro nas Escrituras Sagradas, né? Isso é uma conspiração do mal para enganar o mundo, para enganar as pessoas, né, pastor? Exatamente, exatamente. Por exemplo, você tem ali a questão, né, esses 3 espíritos imundos ali, você tem Satanás, você tem a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra. Essa besta que sobe da terra aí, ela é o mesmo que o falso profeta, na profecia bíblica, os Estados Unidos da América, né? Então, realmente, ali existe um paralelo, realmente, em relação a essa
trindade aí. É um estudo um pouco mais avançado, a gente não tem tempo aqui de colocar todos os detalhes aqui. Ok? Obrigado, pastor. Obrigado. Amém. Então, Isabela, eu vou deixar para você fazer o encerramento agora, por gentileza, você e o Anderson. Pastor, só lembrando que o senhor fez, lembrando não, falando para quem não assistiu, o senhor fez um estudo do Apocalipse na Igreja do Valo Velho, e aí quem quiser tem, com certeza, lá gravado no YouTube da Igreja Adventista do Valo Velho, né, IASD Valo Velho, todas as noites que o pastor fez do Apocalipse, foi uma bênção, e com certeza esse tema que ele deixou aí agora, assim, no finalzinho, no ar, aí, ficou todo mundo assim com água na boca de querer saber um pouco mais. Ele está destrunchando lá também, né, pastor? Tá lá tem 22 palestras gravadas, toda a série completa do Apocalipse lá. Está lá essa série. Né? Realmente a Isabela já deu um spoiler aí. Se você for lá no capítulo 16, colocar lá, você vai descobrir a resposta. Pronto. Isabela, Oi, eu queria aqui pedir um pedido de oração, irmão. Sim. Pela minha mãe, que está muito doente. Eu passei uma semana toda apreensiva, mas crendo em Deus. Ela está com uma depressão, com síndrome do pânico. Ela tentou contra a própria vida dela. Eu gostaria que os irmãos estivessem orando, porque está uma coisa terrível. Ela não pode ficar um minuto sozinha. E faz 7 anos que eu não vejo minha mãe. E, nesse momento, eu também não estou preparada para ir lá, porque eu também enfrento a depressão, o pastor Alexandre sabe, né, do problema que eu estou enfrentando também. E eu gostaria que vocês lembrassem dela em oração, porque eu creio que Deus tem um poder muito grande na vida dela. Ela sempre foi resistente, ela é da Assembleia de Deus há mais de 20 anos, mas não conhece nada da Bíblia, a gente já sabe, né, como que funciona. E eu gostaria que vocês estivessem orando por ela. Como que é o nome dela? Maria. Okay. Ela tentou se jogar no rio, botou fogo na casa. Então, está uma situação bem crítica. Ela tem 78 anos. Gostaria que vocês lembrassem dela em oração. Obrigado, Isa, aí, pela oportunidade e pelo tempo. Obrigada. Maravilha. Então, nós vamos estar orando aqui. Eu já até anotei aqui. A gente está orando pela Maria, mãe da irmã Eunice. Bom? Então, Isabela. Só relembrando aí o pessoal que está assistindo, hoje nós ficamos aí com 11, 12 pessoas, o Thiago está gravando, muito obrigada, Thiago. Amém. Vamos transmitir esse vídeo para outras pessoas, peço desculpas por essa última semana, foi uma semana muito turbulenta, e eu esqueci de estar postando, mas hoje, em nome de Jesus, o Thiago mandando, eu já coloco lá, tá, gente? Por favor, me perdoe pela correria. Mas, pastor, que Deus continue lhe abençoando, continue lhe usando, Amém. que o Senhor continue tendo sabedoria dos altos céus para nos encher de sabedoria, né? Para nos alimentar. Que Deus lhe abençoe. Pode concluir. Lembrando aí que o pessoal que vai assistir esse vídeo pode entrar no grupo do YouTube, do WhatsApp. É um grupo bem legal, que ninguém fica conversando, mandando mensagem nem nada. É só mesmo para esse assunto. Aí está tudo na descrição desse vídeo, como que você faz para participar do grupo do WhatsApp. Vai lá, pastor, pode fazer a oração. E aí, então, e também lembrando, nós vamos, a próxima semana, capítulo 16 e 17, que nós vamos estudar, tá bom? Então, vamos orar nesse momento, terminar com a palavra de oração. Querido e bom Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio, pela oportunidade de poder estudar a Tua palavra. Obrigado por esses momentos que passamos aqui. Abençoa todos os irmãos que estão aqui e que o Espírito Santo seja derramado sobre o nosso coração e que nós sejamos transformados, preparados para receber a chuva serôdia, pregar o Evangelho e ver Jesus voltar. Abençoa o nosso sábado, nos dê um dia muito feliz, abençoado, as atividades que teremos amanhã na igreja, mas antes disso também abençoa o nosso descanso dessa noite. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém.
Deus seja louvado. Um abraço a todos e uma boa semana. Pastor, a Isa aí, que Deus abençoe a todos.